Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 23 de março de 2022, está no ar. A você de casa ligadinho na programação da TV Evangelizar em todo o país. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques. Já são 28 dias de guerra na Ucrânia. Depois de novos ataques a Kiev, edifícios, casas e pontes foram destruídos, também na cidade de Chernihiv. De acordo com relatos de moradores, as tropas russas que destruíram a cidade histórica e estratégica de Mariupol começam a invasão. O presidente Volodymyr Zelensky falou hoje aos parlamentos da França e do Japão. Aqui no Brasil, pelo sexto dia seguido, o dólar viu seu preço cair frente ao real. Hoje, no começo da tarde, a cotação da moeda norte-americana estava em R$ 4,84. E ao vivo a gente traz as informações sobre a paralisação no INSS, que tumultuou a quarta-feira de muitos brasileiros. Fique ligadinho aqui com a gente, o Pauta Aberta já começou. Esta quarta-feira, 28º dia da invasão à Ucrânia, foi marcada por mais ataques à região da capital Kiev e também à cidade de Chernihiv, no norte do país. De acordo com o novo relatório do Pentágono, as forças de defesa ucranianas estão tomando de volta as áreas importantes, principalmente cidades perto ali da capital Kiev. Os tiros da artilharia russa vieram fortes nesta quarta-feira e mais uma vez deixaram apavorados moradores de Kiev, num bairro que está localizado a 5 quilômetros do centro da cidade. Casas, lojas e edifícios foram atingidos. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar o fogo em uma casa que foi totalmente destruída. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse hoje que, de acordo com os números oficiais, 264 civis foram mortos desde o início dos ataques russos em 24 de fevereiro. Entre estes civis estavam 4 crianças. São outras 300 pessoas em hospitais da cidade, entre elas 16 crianças. Também, segundo o prefeito, ao menos 80 prédios da cidade foram destruídos. Em Chernihiv, os ataques desta quarta destruíram uma ponte, considerada conexão importante, pois era a passagem de muitos refugiados que tentavam acessar os corredores humanitários para deixar a Ucrânia. Hoje, os disparos vieram dos caças russos, que sobrevoaram a cidade. Na semana passada, a acusação das autoridades locais é a de que soldados russos teriam disparado contra civis na região central de Chernihiv. Eram homens e mulheres que estavam numa fila para pegar pão. 10 pessoas morreram. Na região central do país, ontem as forças russas atingiram e danificaram trilhos de trem entre o leste e o centro da Ucrânia, uma estrutura importante para o transporte. Os ataques, com isso, interromperam a viagem de ucranianos que ainda tentam deixar as áreas de conflito. No cenário de fundo dessa guerra, a União Europeia tenta ajustes comerciais importantes. Como deixou de comprar gás vindo da Rússia, a tentativa é fechar um novo acordo com os Estados Unidos para garantir o fornecimento do gás natural liquefeito. Mas é um produto com diferenças em relação ao que era vendido pela Rússia. Are concerned that China could provide material support for the Russian invasion. Em outra frente de atuações políticas, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu para que o governo da China deixe de apoiar a Rússia. Stoltenberg, antecipando a pauta das discussões de amanhã, afirmou que a China precisa assumir as responsabilidades que tem como membro do Conselho de Segurança da ONU. Na Rússia, uma das notícias do dia com mais forte impacto no Kremlin foi o pedido de demissão de um, até então, aliado que ocupava cargo no primeiro escalão do governo de Vladimir Putin. Anatoly Chubet deixou o cargo como enviado especial para organizações internacionais. Deixou também o país, em protesto contra a guerra iniciada pelo presidente russo. Anatoly teve papel importante com reformas econômicas no governo de Boris Yeltsin e também foi o primeiro chefe de Putin no Kremlin, antes, claro, que ele escalasse ao cargo como presidente do país. As informações são da agência Reuters. Foi o primeiro funcionário de alto escalão a deixar o governo desde o início da guerra. E
Também de acordo com a agência Reuters, a Belarus, aliada da Rússia neste conflito, hoje oficialmente informou a exigência de que diplomatas ucranianos deixem o país. O prazo para esta retirada é de 72 horas. São relações diplomáticas rompidas neste momento entre os dois países. Na França, o porta-voz do governo informou que 800 milhões de euros em ativos de oligarcas russos estão congelados. Além disso, 2 iates avaliados em 150 milhões de euros estão agora em posse do governo da França. E o governo da Polônia anunciou hoje a retirada de diplomatas russos da Polônia. O anúncio foi feito hoje também. De acordo com a ONU, ao menos 10 milhões de pessoas já deixaram as casas onde moravam na Ucrânia, né? Isso representa quase 25% de toda a população do país. 3,5 milhões de pessoas, aproximadamente, são refugiados, né? Significa que buscaram escapar da guerra fora da Ucrânia, em outros países, principalmente a Polônia. Outros 6,5 milhões de pessoas estão desalojadas, longe de casa, também apavoradas, né, no país onde a vida toda viveram. Bom, ontem nós trouxemos, né, o destaque que a cidade de Mariupol estava de fato invadida pelas forças russas, isso de acordo com informações ontem do jornal britânico The Guardian. Hoje, o governo da Ucrânia declarou que a cidade está em ruínas e, de acordo com relatos de moradores, neste cenário, com a cidade de Mariupol em ruínas, as tropas russas começam uma invasão. Hoje a gente destaca também, né, a destruição da cidade pois de acordo com relatos históricos, entre 1941 e 1943, esta mesma Mariupol, tomada pelas tropas à época da Alemanha nazista, foi praticamente destruída. Infelizmente a história, né, ela se repete nesta que é uma belíssima cidade aí às margens do Mar de Azov. Infelizmente, mais uma vez, a cidade de Mariupol destruída. E a Ucrânia, que é um dos principais exportadores de trigo, pode ter uma redução drástica na exportação do grão, que é vendido a países do mundo inteiro. Os reflexos da guerra da Rússia à Ucrânia já atingem a economia diretamente na exportação de grãos. Especialistas explicam que o volume de exportação de trigo pode ser de apenas 200 mil toneladas entre março e junho de 2022. É necessário lembrar que a Ucrânia é um dos principais exportadores mundiais deste cereal. Segundo empresas de consultoria no setor, portos no Mar Negro estão bloqueados em decorrência da guerra. De acordo com informações do Ministério da Infraestrutura ucraniano, todos os portos continuam fechados. Segundo informações divulgadas num relatório oficial, as exportações ucranianas de trigo entre julho do ano passado e junho deste ano não devem passar de 18,3 milhões de toneladas. Já a estimativa de grãos estocados é de 5,9 milhões de toneladas. Assim que tropas russas invadiram a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, militares ucranianos suspenderam a navegação comercial nos postos do país. Esta medida gera insegurança e a possibilidade de uma quebra de abastecimento num país que está entre os maiores exportadores de grãos e oleaginosas. O trigo, né, é uma commodity muito importante aí, portanto há impactos sim muito sérios já na economia de todo o mundo. Aqui no Brasil existem reflexos já. O dólar está em queda pelo 6º dia seguido. A percepção neste momento de que o país torna-se atraente para investidores internacionais fez o dólar cair mais uma vez nesta quarta-feira. Foi o 6º recuo seguido da moeda norte-americana. Se ontem, na cotação mais baixa do dia, o dólar era negociado a R$ 4,90, hoje o recuo foi ainda maior. Às 2h27 da tarde, a moeda norte-americana era negociada a R$ 4,84. E foi a menor cotação verificada aqui no Brasil desde o dia 13 de março de 2020, quando o país entrava na pandemia. À época, o dólar custava R$ 4,64. Essa variação forte de preço é consequência direta da guerra na Ucrânia. Por lá, o conflito dura quase um mês e, sob o olhar dos grandes investidores, é maior a possibilidade de rompimento mesmo na oferta de commodities produzidos nas regiões em conflito, como o milho, o trigo e o petróleo. Por isso, o Brasil passa a ganhar mais importância neste cenário internacional. Um grande produtor e exportador de commodities, onde os riscos de fortes tensões, como a que se vê na Europa, são muito menores.
E uma notícia boa para os trabalhadores brasileiros. O governo federal liberou o saque de R$1.000 do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Saiba como receber esse dinheiro. A partir do dia 20 de abril, o valor de R$1.000 já vai estar disponível para saque. Essa decisão faz parte de um pacote de medidas do governo que vem em boa hora para ajudar os brasileiros a pagarem algumas contas, fazer compras e até mesmo quitar dívidas. É importante lembrar que o FGTS é um fundo que só pode ser sacado em situações como demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou quando o trabalhador se aposenta. Enquanto o valor liberado pelo governo não for sacado, o dinheiro fica depositado numa conta digital na Caixa e você pode ter acesso a essa conta pelo aplicativo Caixa Tem. O calendário de liberação desse dinheiro vai seguir a data de aniversário do trabalhador, começando pelo mês de janeiro e assim sucessivamente. Você não precisa solicitar esse saque. Para facilitar a vida do trabalhador, o dinheiro vai entrar automaticamente na conta digital e, se não for retirado até o dia 15 de dezembro, volta para a conta de origem. Essa injeção financeira deve aquecer levemente a economia ao longo deste ano. Gente, sobre a matéria anterior, eu queria trazer a você de casa, que nos acompanha sempre, a cotação deste momento do dólar. Está sendo negociado a R$ 4,83, portanto, um centavinho abaixo do que o número registrado no comecinho da tarde desta quarta-feira. Bom, e com a disparada nos preços dos combustíveis, os carros elétricos começam a ganhar mais espaço no mercado. Aqui no Brasil isso acontece também. Como é fonte alternativa de energia, aos poucos essa procura deve aumentar. Os números de janeiro foram divulgados agora em março. Com o preço do litro da gasolina se aproximando dos R$10, o mercado brasileiro de carros elétricos se assanha. Em janeiro, houve recorde de vendas nas concessionárias, com 3.000 emplacamentos. Esse número é bom para quem vende, mas ainda é pequeno demais no universo dos automóveis no Brasil. Corresponde a apenas 2% de todos os veículos emplacados no país. Nos Estados Unidos, esse índice é o dobro. Na Europa, ainda maior, já está em 6%. Detalhe, hein? Em países como Alemanha e França, a venda de carros elétricos já supera de carros a diesel. Estima-se que no Brasil haja hoje 35 mil veículos híbridos circulando, aqueles que não dependem só da gasolina para rodar. Com o preço dos combustíveis fósseis, esse é um mercado ainda a ser explorado e expandido, mas esbarra numa questão bem básica: o preço. O carro híbrido mais barato no mercado nacional é fabricado pela chinesa Chery e custa R$160 mil. O fabricante informa que a autonomia da bateria é de 320 quilômetros, rodando sem necessidade de carregamento. Esse é um carro considerado de entrada, basicão mesmo. Um modelo superior, como o Mini Cooper, por exemplo, não sai por menos de R$240 mil. Por enquanto tá carinho, Não dá pro bolso de qualquer pessoa, não. Vamos esperar esse preço baixar um pouquinho mais. E foi encontrada hoje uma das caixas pretas do avião que caiu no sul da China na última segunda-feira. O acidente aéreo continua sendo um mistério para os especialistas. Há muitos questionamentos para o acidente e uma curiosidade. Pouco antes da última comunicação com a torre, o comandante havia afirmado que tinha perdido um dos motores. Com outro motor, em teoria, ele teria condições de descer para estabilizar a aeronave. Mas, instantes depois, o avião despencou de mais de 7 mil metros. Equipes de resgate que fazem buscas no local da queda do Boeing 737-800 da Eastern China Airlines encontraram hoje uma das caixas pretas da aeronave. A notícia foi divulgada pela Administração da Aviação Civil da China e pode ajudar a desvendar o que fez o avião simplesmente despencar a mais de 7 mil metros de altitude no sul da China. De acordo com a Agência de Aviação Civil Chinesa, a caixa preta encontrada está muito danificada e os técnicos ainda não sabem se esta é a caixa preta que gravou as conversas entre o piloto e a torre de controle. O Boeing 737-800 tem duas caixas pretas. Uma delas registra os dados de voo e a outra o diálogo entre a cabine e a torre. Uma simulação feita no site flightradar24.com mostra a trajetória do avião antes da queda. Especialistas afirmam que houve uma retomada de altitude antes do avião despencar.
E isso pode ter sido uma tentativa do piloto retomar o controle da aeronave. O acidente aéreo aconteceu na segunda-feira, durante a rota de Kunming a Gansu, e caiu na região montanhosa de Guangxi, no sul da China. Veja no próximo bloco mais detalhes sobre o 28º dia dos conflitos na Ucrânia e os detalhes nos bastidores diplomáticos desta guerra. O Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, são 4h40 da tarde agora. E a gente volta a falar sobre o conflito na Ucrânia. Hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou com o parlamento da França. O Jusinei Cardoso, nosso correspondente na Europa, traz os detalhes. O que disse o presidente Zelensky? Jusinei, muito boa noite para você. Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos. Olha, Odilon, ele disse aos franceses que precisa da França nesse enfrentamento contra a Rússia e a favor da paz. Ele fez aí um breve relato do que chamou de crueldades russas em território ucraniano e, mais uma vez, pediu apoio aos parlamentares. Ele também aproveitou a ocasião para lembrar palavras que são muito importantes para os franceses. Lembrou os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Disse que essas palavras têm muito valor para os franceses e que a Ucrânia conta com a França para agir juntos para que a Rússia busque a paz. Além de falar com os parlamentares franceses, Zelensky também fez uma manifestação ao parlamento japonês. Ali ele foi muito pontual. Ele falou sobre a necessidade de reformas profundas nas Nações Unidas, visto que o organismo não impediu a invasão da Ucrânia pela Rússia. No meio de toda essa situação, é grande a expectativa pela chegada do presidente norte-americano Joe Biden a Bruxelas. Ele visita a Europa a partir de hoje e vai ter compromissos com o bloco, com o G7 e também com a OTAN, que realiza uma reunião extraordinária justamente para discutir os conflitos na Ucrânia. De acordo com informações da Casa Branca, o presidente Joe Biden deve anunciar novas sanções contra a Rússia e medidas para apertar ainda mais as sanções já anunciadas, já existentes. Logo depois dos encontros em Bruxelas, o presidente norte-americano deve seguir direto para a Polônia, onde deve demonstrar aí a sua solidariedade a esse país que faz parte da OTAN, faz fronteira com a Ucrânia e recebeu um dos maiores contingentes de refugiados dos últimos tempos. Pessoas que saíram da Ucrânia, deixaram suas casas e buscaram abrigo na Polônia. É grande a expectativa por qualquer anúncio feito pelo presidente norte-americano, inclusive no que diz respeito ao aporte de armas. Falando nesse assunto, esse foi tema da manifestação do Papa Francisco na catequese desta quarta-feira. Vamos acompanhar na reportagem. Não há vitória em uma guerra. Tudo é derrota. Foram as palavras do Santo Padre na manifestação feita logo após a catequese desta quarta-feira. Francisco definiu como notícias de morte as que chegam sobre pessoas deslocadas ou em fuga, sobre os mortos, os feridos e os muitos soldados que perderam a vida durante os combates. E, mais uma vez, pediu que o mundo siga em oração. Rezemos para que os governantes entendam que comprar armas e fazer armas não é a solução para o problema, que a solução é trabalhar juntos pela paz. E, como diz a Bíblia, fazer das armas instrumentos para a paz. Francisco também recordou o dia especial de oração na próxima sexta-feira, quando será celebrada a solenidade da Anunciação do Senhor. O Santo Padre fará a consagração da Ucrânia e da Rússia ao coração imaculado de Maria. Pedimos à Mãe de Deus que leve o coração dos nossos irmãos e irmãs aflitos da crueldade da guerra, que o ato de consagração dos povos ao seu coração imaculado traga a paz ao mundo inteiro. Até as palavras do Papa Francisco, que mais uma vez vai direto ao ponto, como ele tem feito nos últimos dias, demonstrando aí a necessidade de que haja uma conversa mais calma, mais serena e mais tranquila por um acordo de paz. Odilon. É isso aí, o mundo inteiro preocupado, com os desdobramentos aí deste cenário, dessa situação de guerra, uma situação muito preocupante. A gente tem informações de agora a pouco, líderes da OTAN anunciaram já que amanhã, na reunião de cúpula do órgão da OTAN,
eles vão propor o envio de tropas adicionais para 4 países considerados aliados, localizados no leste da Europa. O secretário-geral, Jens Stoltenberg, disse que novas tropas devem ser encaminhadas para aumentar as forças militares justamente nesses países e que o primeiro passo será encaminhar aí essas batalhões para Bulgária, Hungria, também Romênia e Eslováquia. Enquanto a Rússia ataca, a resistência ucraniana aumenta e se fortalece até vir a arte. Em Lviv, um dos centros culturais do país, os espaços para a arte viraram chamados para a resistência armada da população. Lviv é conhecida como a capital cultural da Ucrânia. Os moradores admitem que Kiev é o coração do país, mas a cidade no oeste representa a alma ucraniana. Desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, uma gráfica produz pôster, cartazes e até adesivos claramente patrióticos. Está escrito aqui que esta é a nossa terra e que não deixaremos para lá nenhum pedaço dela. Crimeia, Donbás, região de Lugansk, tudo isso é a Ucrânia. Não vamos desistir de nada. Há algumas semanas, Lviv ainda fazia propaganda de sua vertente cultural, com as paredes cheias de cartazes de concertos ou exposições. Mas a invasão russa mudou radicalmente esse cenário e a cidade está repleta de chamados para pegarem armas. Estes são slogans patrióticos que motivam nosso povo e nossos soldados. Fazemos isso pelo patriotismo, por um espírito maior de luta. Fazemos isso para o povo. As artes espalhadas pela cidade vão desde homenagens a heróis da guerra, como uma bolsa com o rosto do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, até papel higiênico com o rosto do presidente Vladimir Putin. Essa foi a forma que o povo ucraniano encontrou de inserir sua cultura na guerra. Situada no oeste da Ucrânia, a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, Lviv tinha se mantido a salvo da violenta ofensiva russa, deflagrada em 24 de fevereiro. Mas na última sexta-feira, a Rússia bombardeou uma fábrica de reparo de aviões próxima ao aeroporto da cidade. E no Brasil, 7 estados já aplicam a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes estão sendo oferecidos para o público em geral, mas o Ministério da Saúde recomenda a aplicação da 4ª dose somente para os imunossuprimidos, com 12 anos ou mais. Olha só, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 já está sendo aplicada nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. 17 estados e o Distrito Federal aplicam a 4ª dose apenas entre a população considerada imunossuprimida. Em Roraima e Rondônia, a aplicação da 4ª dose ainda não começou. Os grupos a serem vacinados são definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e incluem pessoas com imunodeficiência primária grave, em quimioterapia, que estão em tratamento de quimioterapia contra o câncer, ou transplantados, que fazem uso de medicamentos considerados imunossupressores, e também aquelas pessoas portadoras do HIV. Um leilão realizado ontem na Bolsa de Valores em São Paulo definiu a nova concessionária que estará à frente pelos próximos 30 anos da administração do Parque Nacional do Iguaçu. Parque que abriga um dos mais incríveis espetáculos da natureza, as Cataratas do Iguaçu. Quer saber o valor dessa concessão? 375 milhões de reais. O vencedor, o consórcio Novo PNI, formado pelos grupos Cataratas e Construcap, ofereceu 375 milhões de reais, valor quase 350% superior ao mínimo exigido no edital do leilão. Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer do Parque Nacional do Iguaçu um parque referência no mundo. Durante o período de concessão, deverão ser investidos 3 bilhões e 600 milhões
milhões de reais em melhorias para visitantes e proteção ambiental da área. Isso vai permitir que a gente tenha novos polos sendo visitados na região, que hoje praticamente só se conhece o polo onde estão as quedas da água, né? Nós temos 3 novos polos que vão ser desenvolvidos, novas trilhas, teleférico, o trem que vai conectar os passageiros de forma mais sustentável, diversas atividades que vão poder ser exploradas nesse parque, gerando emprego, gerando renda. Além de Foz do Iguaçu, 13 municípios da região oeste do Paraná serão beneficiados com a concessão do parque. São soluções climáticas lucrativas. Lucrativas para o empreendedor, lucrativas para o turista, lucrativas para a comunidade local, como eu citei esses 13 municípios, lucrativas para o parque, lucrativas para a natureza e lucrativa para todos os brasileiros. Criado há mais de 80 anos, o Parque Nacional do Iguaçu é a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região. A principal atração turística do local, que tem quase 200 mil hectares, são as Cataratas do Iguaçu. Além de patrimônio natural da humanidade, a atração foi eleita uma das 7 maravilhas da natureza. O leilão das cataratas é um marco que vai transformar esse setor no Brasil. Após esse leilão, seguirão dezenas de outros nesse caminho. Outros patrimônios naturais brasileiros e mundiais que seguirão na mesma rota. Apenas reforçando aqui neste contrato de concessão, os investimentos do grupo responsável que assume a administração do parque devem chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais nos próximos 30 anos. Claro, moradores de Foz e turistas estão na expectativa, porque a promessa também é de geração de muito mais empregos, né? Com fortes impactos em toda a região. Gente, a gente quer chamar uma reportagem agora. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, paralisaram os atendimentos de forma parcial ou por completo hoje. É uma greve mobilizada pela Federação dos Servidores. No entanto, esta greve ainda depende de decisão das bases em cada estado. Quem tem mais detalhes ao vivo para a gente, aqui no nosso telão, é o nosso repórter Sérgio Júnior. Sérgio, você me ouve? Muito boa tarde para você. Bom, gente, a gente está com um probleminha na nossa comunicação, então a gente troca de assunto agora e daqui a pouco tentamos restabelecer contato com o nosso Sérgio Júnior. Para quem gosta de animais de estimação, uma novidade. Os felinos já são a preferência de muitos brasileiros. É isso mesmo, os gatos estão caindo no gosto popular. E aquela fama de que eles são independentes não é bem assim. Foi-se o tempo em que o cachorro era considerado o único melhor amigo do homem. Os gatinhos também têm roubado o coração de muita gente. Foi assim com a Vitória, que teve cachorro a vida inteira, mas agora se apaixonou pelos felinos. Minha mãe apareceu com 2 gatas e aí foi uma surpresa que eu fiquei, meu Deus, a gente nunca teve gato. Como que a gente vai fazer? E a gente tem 2 cachorras e o medo das 2 se matarem. E acontece que hoje em dia a gata que sai atrás da cadela expulsando de dentro de casa. A quantidade de gatos cresceu 8% nos últimos anos, enquanto o número de cães aumentou menos da metade, 3,8%. Embora eles ainda sejam a maioria nos lares brasileiros, a população de felinos deve chegar a 30 milhões ainda neste ano. E essa mudança no comportamento dos tutores tem explicação. Acredito que porque as pessoas estão ficando mais em casa, teve muito home office, o gato é um animal mais silencioso, ele não faz barulho como o cão faz, né? Às vezes incomoda o vizinho, isso e aquilo. As pessoas têm o gato como um pouco mais independente, autolimpante, mais instintivo nos ensinamentos, né? Na verdade, nem precisa ensinar a defecar e urinar na caixa de areia, isso daí o gatinho filhote, ele já faz isso de maneira intuitiva. São animais pequenos. A Vitória também percebeu essa diferença no dia a dia. É bem mais fácil cuidar de gato, porque eles têm a caixinha higiênica deles, eles vão lá, a gente só tira o xixi, o cocô, jogou, pronto. Eles não são tão carentes assim, eles são bem mais independentes. Mas a veterinária faz um alerta. Essa fama de independente que o gato tem não significa que ele não precisa de cuidados. De modo geral, ele não gosta de ficar sozinho, como as pessoas acreditam, né? Eles sentem falta dos tutores, eles
eles precisam de uma alimentação variada, eles precisam de estímulos ambientais, respeitar toda essa parte instintiva do felino, que seria, na natureza, seria de caça. Então, a gente reproduzir isso na forma de brincadeiras ativas, varinhas, bolinhas. Outra tendência é a adoção. A escolha por gatinhos abandonados também sai na frente. É a opção de 59% dos tutores. Mas o importante mesmo é pensar no bem-estar dos bichinhos antes de tomar qualquer decisão. É um benefício para a sociedade trabalhar com adoção. Você pega um animalzinho que precisa, né, que pode ficar muito bem na tua companhia. É uma situação que é boa tanto para a pessoa que está adotando como para o animal que é adotado. O mais importante é que eles sejam bem tratados. Daqui para frente, assim, mais gato ou mais cachorro? Eu quero me especializar em gato. É sempre um companheiro que vai te trazer muitas surpresas, não tenha dúvidas disso. Às vezes umas almofadas, uns estofados destruídos pelas unhas afiadinhas desses bons companheiros. E com essa reportagem bonita da Fabiana, a gente se despede. Um ótimo fim de quarta-feira para você. Bom descanso. E a gente tem novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau.